Seja muito bem-vindo, investidor, seja muito bem-vindo, investidora. Está começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você tem que saber para enfrentar o mercado nessa quarta-feira, hoje, dia 4 de outubro, são 10 horas e 17 minutos. Cotação na tela, vamos ver o Ibovespa nesse momento operando em queda, mas nada que assuste o mercado. Ontem a gente teve uma alta de mais de 3%, a maior alta do Ibovespa desde 3 de janeiro desse ano, foi a segunda maior alta do ano, e dessa forma renovamos o maior patamar da história. Conseguimos colocar a cotação, produção? Aí, cotação, é que eu não estou tendo retorno aqui, mas bom, se o pessoal está vendo a cotação, já é importante, Ibovespa hoje caindo 0,3%, mas nada que desanime o mercado. Mas hoje eu estou muito eufórico, não só pela nova máxima histórica do Ibovespa, mas porque hoje vai ser um dia recheado de eventos muito bons na InfoMoney TV. O primeiro você está vendo aqui, ó, aqui embaixo na tela, ao vivo, nova carteira InfoMoney às 14h45. Vamos jogar o link aí para quem está vendo pelo Facebook ou pelo InfoMoney TV, com a matéria falando da carteira recomendada InfoMoney, já as novidades que a gente trouxe, ao todo são 5 novas ações na carteira InfoMoney, algumas eu aumentei a exposição. Lembrando sempre, para os alunos do curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedora, a carteira já está disponível desde o dia 29 de setembro, antes do fechamento. Assim o pessoal pôde boletar as ações antes da bolsa fechar. Quem fez isso se deu muito bem, a carteira já subiu 3,34% nos primeiros 2 pregões do mês, então já começa muito bem na carteira. Para quem vai seguir a carteira a partir de agora, os preços continuam os mesmos. Meu único alerta é para a Uzi Minas, que já subiu 11%. Então, se você for replicar exatamente a carteira InfoMoney, coloca um pouco menos de Uzi Minas, coloca metade da posição que eu estou recomendando, porque o papel já andou bastante. Mas as outras ações ainda estão com um ponto de entrada muito interessante. Então, hoje, 12h45, vou apresentar essas novas ações, vou explicar as recomendações e vou fazer aquele bate-papo de perguntas e respostas sobre algumas recomendações. Eu tento atender o máximo possível de perguntas. Algumas respostas vão até com um pouco de sinceridade demais, mas é porque a gente tenta responder todo mundo ao mesmo tempo. E um pouco mais cedo, às 10h45, mais conhecido como daqui 25 minutos, eu vou entrar ao vivo de novo para falar do Beabá da Bolsa, que é para tirar dúvidas mais básicas sobre o mercado de ações. Hoje o tema vai ser Blue Chips versus Small Caps, se vale a pena investir em Small Caps ou em Blue Chips, e explicar qual é essa diferença desses dois tipos de ações na Bolsa. Tudo isso hoje, 10h45, Beabá da Bolsa, e 2h45, InfoMoney TV. Carteira InfoMoney, tudo isso na InfoMoney TV. Agora vamos para o InfoMoney na Bolsa. Bom, pessoal, a notícia do dia é a continuidade da principal notícia de ontem, o efeito da captação do governo, né? Para quem não se lembra, ontem o Tesouro Nacional surpreendeu o mercado ao anunciar uma captação no exterior. A captação chegou a 3 bilhões de dólares, foi uma emissão de bônus em dólares com vencimento em 2028, e eles vão pagar 4,625% ao ano. O spread dos títulos foram de 235 pontos base sobre os treasuries norte-americanos. O mercado esperava um spread de 250 pontos base, ou seja, a diferença do que paga o Tesouro Brasileiro pelo Tesouro norte-americano foi menor do que esperado. Isso mostra um grande apetite dos investidores estrangeiros sobre esses títulos brasileiros. Segundo um porta-voz da Secretaria do Tesouro Nacional, a demanda foi várias vezes maior que o volume fechado, mas não detalhou esses números. Por que essa informação é tão importante? O investidor estrangeiro está dizendo I believe in you, Brasil. Ele está dando um voto de confiança para o mercado brasileiro. A gente praticamente trocou uma dívida de curto prazo cara por uma dívida de longo prazo barata. Você não precisa ser um especialista em economia para saber que isso é uma ótima notícia, né? Bota na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você tem uma dívida que você tem que pagar daqui a um ano a um juro alto, você troca por uma dívida de 10 anos a um juro baixo. Isso aí vai trazer um efeito muito positivo nas contas do governo e também acaba funcionando como um benchmark, né? Uma referência para as empresas brasileiras que quiserem captar no exterior. Então, nesse momento, abriu-se uma janela para que mais empresas façam captações. E agora, por exemplo, antes de entrar ao vivo, já saiu na Bloomberg, segundo fontes da Bloomberg, né, que a Braskem, a petroquímica Braskem, pretende emitir 1 bilhão de dólares em bonds globais, né, bonds internacionais. Isso aí vai ajudar tanto as empresas a diminuírem o custo da dívida delas, né, então elas vão ter uma despesa financeira menor, e também vai acabar atraindo muitos dólares para cá, então a gente deve ver o dólar em queda. Aliás,
ali na cotação da tela aqui, né? Aliás, eu aponto lá para cima, mas aqui embaixo, a gente está vendo aqui o Ibovespa caindo, depois a forte alta, mas aqui a gente está vendo o dólar subindo aqui. Vou um dia chegar lá, esse teleprompter aqui eu vou aprender a mexer. Quinta queda seguida do dólar, ele segue em queda livre, isso mostra um apetite do investidor, né? A gente pode estar tendo uma correção na bolsa depois de uma alta muito forte, mas o dólar segue em queda, os juros futuros também estão em queda, sutil, porém em queda. E outra informação importante, o CDS, que é o Credit Default Swap, que de uma maneira básica, né, o seguro calote, né, ele mostra qual o risco desse país dar um calote na dívida. O CDS brasileiro está caindo pelo 7º dia seguido e está chegando ele está apenas 5 pontos do menor patamar alcançado desde maio de 2007. Maio de 2017 foi o momento de maior euforia do mercado antes do Joesley Day, aquele dia que vazou o áudio das conversas do Joesley Batista com o Michel Temer e azedou o mercado inteiro. Antes daquilo, o mercado estava super calmo, super otimista e o CDS, que é o seguro calote brasileiro, estava nas mínimas do ano. Então estamos voltando para esse patamar. Ótima notícia para os investimentos, ótima notícia para quem espera uma queda do dólar, alta da bolsa e melhor condições de financiamento das empresas. Bom, mas o dia não é apenas de emissão do Tesouro. Vamos falar também sobre a agenda do dia, né? Já tivemos 9h15 da manhã, o ADP Employment, é um indicador nos Estados Unidos que mostra a geração de emprego no setor privado. Foram criadas 135 mil vagas em linha com o esperado. Ele funciona como uma prévia do relatório de emprego, que é aquele relatório que sai toda a primeira sexta-feira do mês, trazendo taxa de desemprego dos Estados Unidos, geração de emprego, o ganho por salário hora, enfim, uma série de dados que mostram bem como está o mercado de trabalho norte-americano. Como a ADP vem em linha com o esperado, a expectativa é que a geração de emprego nos Estados Unidos como um todo também permaneça em linha com o esperado. Só lembrando, o dado referente a setembro deve vir quase a metade do que a gente viu em agosto. Então o mercado já espera uma geração de emprego menor. Ainda nos Estados Unidos, teremos agora às 11 horas ISM de serviços, às 11h30 o resultado semanal de estoques de petróleo por lá, indicador que mexe bastante com o preço do petróleo e consequentemente com a Petrobras. E às 4h15 da tarde, horário de Brasília, o presidente do Federal Reserve vai fazer um discurso e os investidores devem monitorar. Talvez não tenha muita novidade, mas Federal Reserve voltando a ficar em evidência, já que tem hoje 4 grandes nomes para ser o novo presidente do Federal Reserve. E a Janet Yellen, que é a atual presidente e estava com malas prontas, pode continuar, segundo informações das agências internacionais que acompanham toda a situação do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Bom, só contextualizar com alguma coisa que esqueci sobre as captações. Muita gente falou bem sobre as captações, mas a visão otimista sobre o Brasil não é algo que uníssono, né? Tem algumas vozes que vão contra a tendência, né? Das vozes que estão a favor do Brasil, aparece William Landers, né? Will Landers, para quem não sou tão íntimo dele, mas todo mundo chama ele de Will Landers. Ele é o gestor da BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo. E ele falou que está com uma visão positiva do país, justificada por melhores indicadores, queda de juros, e, aliás, os juros têm espaço para cair ainda mais, ao passo que a economia continue melhorando e que possa ter uma surpresa positiva com a aprovação da reforma da Previdência. O que pode atrapalhar esse cenário são as eleições de 2018. O risco de um candidato populista é pequeno, mas não negligenciável pelo mercado, disse Will Landers. Contudo, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse ontem, durante o 18º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em São Paulo, que o país vive um espetáculo de horror com total desgovernança, violência, populismo, desordem e corrupção. Meu Deus, quanto pessimismo do Armínio Fraga, mas é bom ter essa noção, né? A visão de mercado não é exatamente a mesma visão, vamos dizer, política, né? De fato, estamos vivendo um espetáculo de horror quando a gente olha para a política, toda a impunidade, todo jogo aquele baralho de cartas marcadas que estamos presenciando, quem acompanha o noticiário de Brasília, que é bem descolado do que está acontecendo no mercado financeiro, com toda a euforia, tendo em vista a expectativa de recuperação da economia brasileira nos próximos meses e anos. Bom, vamos fechar a pauta agora com o noticiário corporativo. Vamos botar cotações na tela. Vamos começar pelo que deve mexer mais no mercado hoje. Quero dar uma olhada em Banrisul, empresa, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, está em leilão e pelo preço teórico a ação vai cair, hein?
é uma notícia que a princípio parece positiva, mas não, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul falou que tem interesse em realizar uma oferta de ações envolvendo o excedente de controle da empresa, segundo fato relevante. A oferta abrangerá ações ordinárias até o limite de manutenção de controle acionário. Ou seja, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de fato, vai ter as ações vendidas, algo que o mercado torcia muito, mas não vai ser privatizado. O Estado do Rio Grande do Sul vai continuar gerente principal do banco. E talvez por isso que as ações devem abrir caindo aí na faixa de R$ 2,00, fazendo uma conta de padeiro aí, deve dar uns 10% de queda. Bom, e se o preço teórico de fato se manter, então vale a pena acompanhar o Banrisul. Outra empresa que pode estar se mexendo hoje é a EcoRodovias, vamos dar uma olhada, subindo 0,7, não é uma baita de uma alta, mas o papel está subindo. Informações da coluna do Broadcast, o serviço de informações de tempo real do Estadão, falando que a EcoRodovias fechou um contrato de exclusividade para comprar a MGO Rodovias, que administra a BR-050 entre Minas Gerais e Goiás. Agora vamos falar de Kroton. O papel já subiu muito ontem, o papel que eu estava monitorando para botar na carteira, mas ele subiu muito forte. Enquanto no final de setembro muitas ações caíram e deram oportunidade de entrada, a Kroton fez um movimento inverso e subiu muito forte nos 2 últimos pregões. Acabou passando, infelizmente, o papel que está andando muito bem. Informações do Valor Econômico hoje falaram que a Kroton deve fechar ainda nesse ano a sua primeira aquisição de um colégio. A companhia já falou que mantém conversa com 16 escolas, sendo que em 3 delas as negociações já estão em processo de diligência, ou seja, não pode já falar mais nada, que está em vias de bater o martelo. A ação sobe 0,3 hoje, já subiu bastante no pregão anterior. Agora falar de recomendações, vários analistas revisando recomendações, vou até colocar o celular aqui do lado, estou vendo que o chat já tem muita gente perguntando de algumas ações. Antes de olhar as ações que estão pedindo no chat, vou dar uma olhada nas recomendações. Primeiro, BR Malls, empresa do setor de shopping center, caindo 0,6, é uma empresa que ganha muito com a queda dos juros, mas teve a recomendação rebaixada de compra para manutenção pelos analistas do Santander, isso está pesando na empresa. Mali Metal Leve e Randon foram elevadas de venda para manutenção pelo UBS ou UBS, né, dependendo da região que você está no planeta. O Banco Suíço vê com essa recomendação, está fazendo a Randon subir 1,8% e a Metal Leve, ticker Leve 3, subindo 3,7%, bela de uma alta de Mali Metal Leve, duas empresas do setor de autopeças. E esse relatório eu adorei, Bradesco BBI, um abraço pessoal do Bradesco, que está indo em linha com a recomendação da carteira Infomoney. Eles rebaixaram a recomendação de Gerdau, papel cai 0,5% hoje, e de Metalúrgica Gerdau, rebaixaram de Outperform, que seria o similar à compra, para a neutra. Por outro lado, reiteraram a recomendação de compra para Usiminas, que o papel sobe 1,6%. O papel já subiu 11% em 2 dias do mês e agora subindo ainda mais. Está na carteira Infomoney, aumentamos a exposição nesse mês e estamos muito felizes com essa empresa, nosso amor de verão, né? Passei 20 meses da minha vida como analista da carteira Infomoney xingando o setor siderúrgico e agora estou feliz da vida com os resultados de curto prazo da empresa. Segundo o Bradesco, o motivo é pelo segmento de aços que deve ter maior demanda agora. A Usiminas acaba se beneficiando em relação a Gerdau. A Usiminas, aliás, se tornou top pick, continua, aliás, como top pick do setor siderúrgico do Bradesco BBI. Mais recomendações? Vamos ver? Não, acabaram as recomendações. Então vamos passar pelas notícias mais que não mexem tanto com o preço das ações, né? A Vale subindo 0,2, a FIT elevou o rating da Vale para BBB+, com perspectiva estável. A Oi teve várias notícias sobre a recuperação judicial. O papel não tem oscilado tanto, hoje subindo 0,3 apenas. O diretor-presidente da Oi, Marco Schroeder, o grande Marco, diretor-presidente, disse que uma nova versão do plano de recuperação judicial deve ser apresentada até o dia 11 de agosto, a famosa terça-feira que vem. Por último, mas não menos importante, Itaú Unibanco. Ações caem 0,2%. O Itaú anunciou que nesse ano já recomprou até setembro 37,9 milhões de ações ao preço de R$ 36,19 pelas minhas contas. É muito dinheiro, então Itaú recomprou bastante ação, está ganhando já que as ações estão bem próximas da máxima histórica. Bom, antes de acabar, só lembrar que essa semana temos a Super Sexta, sexta-feira, 9 da manhã, IPCA de setembro no Brasil, 9h30 da manhã, relatório de emprego nos Estados Unidos, 2 eventos que vão agitar pra caramba o mercado, porque
são dois eventos fundamentais, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Dá uma olhada aqui no chat. Acompanho o Infomani há muitos anos, adoro. Um abraço para Sandra Santos. A Maria Clara também falando que o programa de vocês é ótimo. Falta uma Bloomberg Brasil na TV. Obrigado, vou levar isso como a Infomani sendo a Bloomberg brasileira. Bom, José Carlos falando de DMMO3, a famosa Domo Energia, é o novo nome da OGX. Eu ainda não estudei muito da ação, o José Carlos, a gente pode ver, o papel está subindo 10%. Estão tentando reinventar a OGX. Vou ser bem sincero com você. Acompanhei a APMEC da empresa antes de virar Domo, foi semanas atrás ou um mês atrás, não me empolgou. Acho que é uma empresa que tem um histórico muito problemático. Vou dar uma estudada melhor sobre ela, já é um setor que eu não acompanho muito, mas vale a pena dar uma estudada melhor para saber se é uma oportunidade. Mas, bom, vamos lembrar tudo que as empresas X fizeram com os investidores ao longo dos últimos anos, né? Então, ainda tem um ranço muito grande, um preconceito antes de analisar, mas pode ser uma oportunidade. Está subindo 9%, mas não sei opinar sobre ela, José Carlos. Vamos lá. Rail 3, esse papel não para de subir. Aliás, dia 6 estreiam as novas ações da Rail 3, a famosa Rumo. A oferta de ações termina hoje. O papel subindo 0,9, acho que é a 8ª ou 10ª alta seguida. O papel não sentiu a correção do final de setembro e foi embora. Dá uma olhada em Rail 3, Xará, por favor. O Thiago Pereira, aliás, sempre acompanhando. Um abraço para o Thiago Pereira. Magazine, deve ser Magazine Luiza, né? A famosa MGLU. O papel não acompanhou o Rally.com desse começo de mês, hein? Agora está caindo 0,5. B2W subiu 20% nos últimos 5 dias e hoje sobe ainda mais. B2W querendo se tornar a nova Magazine Luiza, e Via Varejo também indo atrás, subindo 1,1%. Vamos dar uma olhada nas Blue Chips, perguntaram de Petrobras, já dá uma passada rápida. Petrobras caindo 1%, o Itaú já vimos em queda, a Vale em leve alta, o Bradescão caindo 0,8%, a Ambev subindo 0,14% e a BVMF3 subindo 0,16%, movimentos bem tímidos, até por isso que o mercado opera praticamente perto da estabilidade. Sérgio Borsari, você faz o programa, Thiagão, show, pô, brigadão, gente, muitos elogios aí, é tão raro receber elogios num ambiente tão propício a haters como o Facebook, então a gente fica bem feliz. E já deixo o convite aí para vocês, daqui exatos 10 minutos estou de volta ao vivo aqui para tirar dúvidas no Beabá da Bolsa, eu e a Verusca, e às 2h45 da tarde, a atualização da carteira Infomani, vou estar aqui ao vivo fazendo perguntas e respostas para vocês. Gente, agora é só descansar, tomar uma aguinha, em 10 minutos eu estou de volta. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê mais tarde com toda a programação da Infomani TV. Um abraço!